paz do Senhor Jesus para todos vocês. A paz a todos, tudo bem? Estamos aqui no terceiro episódio da série de Kids e a gente queria saber se vocês ainda lembram o versículo da semana passada. Você ainda lembra, Micaela? Eu lembro. Da semana passada. Ah, da semanda passada? Pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. 3:23. Ela falou 23:3, né? 3:23. Olha aqui. 27. E vocês ainda lembram também qual era o desafio da semana passada? Era você obedecer. Decorar também os livros, todos os livros da Bíblia. Isso já foi da outra semana. O desafio da semana passada era identificar quando o pecado entrasse na sua vida e achar um jeito de resistir à serpente. Me lembrei quando era da serpente. Isso. E vocês conseguiram resistir à serpente essa semana? Mais ou menos. Só um pouquinho. Na escola por causa das provas. Essa semana foi meio confuso, né? Não foi? Foi meio tenso. Foi uma semana que a serpente deu uma esgueirada aqui pela casa, né? Mas hoje a gente vai falar de outro tema que é bastante importante, que é sobre a obediência. A obediência é você obedecer os pais, obedecer os seus amigos, obedecer sua professora. E obedecer a quem importa mais? Jesus. Isso, a Deus. Olha aqui, o versículo da semana é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Eu amo esse versículo, gente. Eu já decorei ele todinho. Então fala para mim. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Eclesiastes 12:13. 12:13. Então, vou ler aqui a nossa historinha de hoje. Obediência dia a dia. Podemos achar que a história da Arca de Noé fala principalmente de um grande zoológico flutuante, mas também um relato de obediência. Noé obedeceu a Deus, mas não foi fácil. Ele teve muito trabalho braçal, imagina só, meses e meses de paciência e a capacidade de se acomodar com um monte de animais fedorentos. Mas no fim, a obediência de Noé salvou a sua família. Então, como é a sua obediência comparada a de Noé? Quando sua mãe lembra de arrumar o quarto, você espera até conseguir escapar? Não, a gente arruma quando ela manda. Na terceira vez, né? Quando seu pai lhe pede para ajudar o seu irmão caçula, você ajuda com sorriso ou reclamando? Ajudo com sorriso. Quando lê na Bíblia o mandamento de Deus sobre amar os seus inimigos, isso vale até para os adultos, você se pergunta realmente se precisa obedecer essa ordem? Porque não é fácil, né? É uma ordem, amar os seus inimigos. E é tão difícil fazer isso, né? Mas a gente também deve obedecer. Eu não tenho nenhum inimigo, só o diabo mesmo. Isso aí. Nosso maior inimigo. A obediência cotidiana pode não parecer tão importante para nós quando não for uma questão de vida ou morte, como foi para Noé. Por exemplo, se você não arruma a sua cama, não é uma questão de vida ou morte, né? Ah, não vou obedecer minha mãe agora não, vou ficar aqui vendo TV. Daqui a pouco. Mas no caso de Noé, não. Se ele desobedecesse a Deus, ele não ia construir a arca. Então, no caso de Noé, era uma questão de vida ou morte. E às vezes quando a gente desobedece em questões assim do cotidiano, parece que não tem importância, mas também tem importância. Porque Deus ainda quer que a gente seja obediente para ficarmos em segurança e nos tornarmos as pessoas quem ele planejou que fôssemos. Obedecer a Deus é uma forma de mostrar a Ele o quanto o amamos e queremos servi-lo. A Bíblia é clara quando trata da importância da obediência. Ao lermos o versículo dessa semana, em Eclesiastes 12:13, percebemos que Deus quer que guardemos os seus mandamentos. Não há frases complementares como, por exemplo, eu vou guardar até eu conseguir escapar, ou apesar de reclamar, ou somente se acharmos que realmente precisamos. Talvez a sua obediência precise de alguns ajustes. Pense em todas as coisas boas que acontecem quando você tem a atitude certa. Quando você obedece de primeira vez, poupa muito estresse, né? Porque se você... A mamãe fala, vai lá, arruma seu quarto, vai lá, estuda, e você obedece de cara, não vai ter gritaria, não vai ter briga, não vai ter castigo, não é verdade? Então, quando a gente obedece logo de cara, evita muitos problemas.
Pense em todas as coisas boas que acontecem quando você tem a atitude certa e obedece a Deus. Fica mais próximo dele, serve como um bom exemplo para as pessoas e evita desentendimentos com seus familiares e amigos. Esses resultados são incríveis. E pense um pouco, não exige que você passe um tempão trancado em uma arca com animais fedorentos, né? É verdade. A obediência definitivamente é uma escolha certa. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês aqui. Na sua opinião, qual era a melhor parte de ficar na arca? Que dá comida para os bichinhos fofos. Pra mim é isso. E pra você, o que você acha que era legal? Os bichinhos fofinhos. Bichinhos fofinhos? Quais bichinhos fofinhos que vocês imaginam? Hamster, coelhinho. Já tem uma hamster. E a pior parte? Qual é a pior parte? Fedor. Animais fedorentos? E a chuva que não parava toda hora. Não tinha Ficar onde preso dormir. lá dentro, né? Ficar Tinha preso onde dentro da dormir? arca, né? Cama? Por enquanto eu não sei. Não sabe? Imagina você ficar um tempão dentro de um barco cheio de animais. Mas isso é bom, brincar com eles. E o xixi e o cocô deles? Imagina. Agora posso perguntar na gaiola. Pode, agora a Micaela vai perguntar pra mim. Você foi obediente mesmo quando tinha... quando estava difícil? Você foi obediente mesmo quando estava difícil? Às vezes é difícil a gente obedecer, mas a gente tem que se esforçar em obedecer mesmo quando tudo parece difícil. Então, nos momentos que eu errei, agora a gente reconhecendo isso, se esforçar sempre para obedecer. A gente também foi batizada, nós três aqui. É isso aí. E agora a gente vai ler um pouco dessa história sobre a Arca de Noé, ok? Nosso texto hoje vai Gênesis capítulo 6, do versículo 5 até Gênesis 9, 17. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, Sem, S-E-M, Cã, C-A-M, Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça-o com 135 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e inferior. Então, tinham 3 andares. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você, ele está falando com Noé, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos, e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então vocês veem aqui que Noé teve a obediência de construir a arca quando Deus mandou. Uma arca enorme, ele levou bastante tempo construindo a arca. A arca significa para guardar os bichos, para ajudar eles também. Não só os bichos, salvou Noé e sua família, que a partir da família de Noé toda a humanidade voltou a se multiplicar. Eu esqueci o que eu ia falar. Então vamos continuar. Lembrei.
os animais só entravam um casal de cada animal ou um casal de todos os animais? Você vai ver aqui, Vários vai explicar. casais, né? Um casal de cada. Era um macho e uma fêmea de cada, mas alguns animais ele pediu 7 casais, 7 pares. Você vai ver por quê. Capítulo 7, Filhotes. versículo 1. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que eu fiz. Mãe, E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé foi obediente. Mãe, tá escrito 40 noites. Tá escrito 40 dias e 40 noites. Você imagina, outro dia a gente teve bastante chuva aqui no Rio de Janeiro, né? Teve problema lá em Petrópolis, várias cidades ficaram desabrigadas, né? Muitas pessoas perderam coisas, até a própria vida com a chuva. Minha avó disse que tem uma criancinha que choveu lá, ela perdeu todas as roupas dela. Verdade. Perdeu a casa dela tá toda molhada. A gente doa nossas roupas que não cabiam. Para ajudar. Então você imagina 40 dias e 40 noites chovendo. A água encheu toda a terra, cobriu tudo. Então vamos continuar aqui. Até cobriu as casas. Cobriu tudo, você vai ver. Cobriu até montanhas. Gênesis 7, versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. A chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. O detalhe aqui é que os animais foram até Noé. Você percebe como Deus deu a ordem para os animais irem até Noé? Uhum. Versículo 16. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. Imagina, começou a encher, até que o barco começou a flutuar. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre a superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu, ou seja, cobriu tudo. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, próximo ao chão. E as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Então, primeiro choveu 40 dias e 40 noites e durou 150 dias as águas cobrindo a terra. Uhum. O fim do dilúvio, capítulo 8, versículo 1. Então Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar.
As fontes das profundezas e as comportas do céu fecharam e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Ou seja, a água foi baixando, até que a arca bateu na montanha e ficou presa ali. Versículo 5. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos da montanha. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou a entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Então Noé ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então disse Deus a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres dele. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão e a todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Ou seja, Noé fez um sacrifício. Você entende que aqui tinha que ter mais de um par dos animais puros, porque esses animais puros serviam para o sacrifício. Entendeu? Aí que seriam as ovelhas, os pastos, né? Os animais que eram considerados puros para sacrificar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Vocês percebem aqui que foi a mesma bênção que Deus fez para Adão e Eva? Deles se multiplicarem, serem férteis, encherem a terra. Porque Deus estava começando uma nova humanidade através da família de Noé. A gente é da família de Noé, todos nós. Todos nós. Então vamos lá, Gênesis 9, versículo 2. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto o homem como o animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque à imagem de Deus o homem foi criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra.
Então Deus faz essa promessa a Noé, que nunca mais destruiria a terra através de dilúvio. Versículo 12. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco, que coloquei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Então, a aliança que Deus fez com Noé foi nunca mais destruir a terra com dilúvio e deixou um sinal que é o arco-íris, que a gente vê de vez em quando, né? Por que o arco-íris ele é um sinal? É um sinal que Deus fez, que ele nunca mais... Quando você olhar o arco-íris, você tem que se lembrar que Deus nunca mais vai destruir a terra num dilúvio. Foi o pacto que ele fez com Noé. Então vocês viram como foi difícil para Noé ser obediente, construir uma arca enquanto algumas pessoas zombavam dele, não é? Sim. Ainda não tinha chovido sobre a terra, então vocês imaginam, Noé tinha que construir aquele barco e as pessoas imaginando o que esse homem está fazendo, construindo um barco, a maldade toda na terra. Deus fez, através de Noé, uma nova aliança e salvou aquela família, porque Noé era justo diante de Deus, e salvou as espécies de animais para novamente iniciar uma humanidade sobre a terra. Mamãe, eu não entendi eu não sei ainda quantos dias foram que ele ficou construindo a arca. Ele levou, acho que 1 ano construindo a arca. Uau! Levou bastante tempo construindo a arca. Tem que olhar a referência certinha. Ele demorou bastante tempo construindo a arca, choveram 40 dias, 40 noites. Ele ficou mais 150 dias, né, com a água cobrindo. Depois ele vai, lembra, soltando o corvo, o pombo, vai passando um tempo. E você tem a referência ali, que ele entra com 600 anos e ele sai com 601. Então ele fica praticamente 1 ano inteiro dentro da arca com os animais. Então vamos ao nosso desafio semanal. A gente já... É ruim? Será? Que o desafio semanal é ruim? Não, o da arca de Noé. Converse sobre a obediência e o porquê da sua importância. Você acha que Noé teve momentos ruins sendo obediente? Sim. Foi difícil obedecer, né? Sim. O que pensa das pessoas da Bíblia que obedeciam a Deus? O que você pensa das pessoas da Bíblia que obedeciam a Deus? Mateus eram boas. Mas eram firmes, né? Também o Mateus era bom. Qual Mateus? O discípulo? Mas eu nunca ouvi falar dele. Só pelos livros que a gente sabe dele, mas eu nunca ouvi a história dele. Mateus era um cobrador de impostos. Ele foi escolhido por Jesus para ser um dos discípulos e ele se arrependeu de todos os erros dele para caminhar com Jesus. Viu? Então ele acabou obedecendo a Jesus também. E as pessoas que você conhece em sua família? Pense nos homens e nas mulheres que se preocupam em fazer o que o Senhor diz e são obedientes. É na família, mas pode ser Jesus também? Pode. Jesus, minha avó, que ela faz uns projetos com as crianças que não tem comida e elas dão um lanchinho. Criança minha mãe é um exemplo. Pense nos homens e nas mulheres que se preocupam em fazer o que o Senhor diz e são obedientes. Depois, faça uma lista dessas pessoas. Elas podem ser os seus modelos de obediência. Você pode se lembrar delas quando ficar tentado a resmungar ou a desobedecer. Qual seria o seu melhor exemplo de obediência? Jesus é o nosso melhor modelo de obediência. Por quê? Também, porque ele obedeceu até o final. A gente não está hoje, por acaso, no domingo que as pessoas comemoram a Páscoa, não é isso? Então, se Jesus não tivesse obedecido, falasse, eu não vou morrer para esse pessoal não, eles são todos maus, pecadores, a gente não ia ter a nossa chance de salvação. Então Jesus é o nosso melhor exemplo de obediência, porque ele mesmo, sendo homem, abriu mão da sua divindade, se tornou homem,
obedeceu até a morte e ressuscitou para nos trazer a vida. Ele é o nosso melhor exemplo de obediência. E na Bíblia a gente tem alguns outros exemplos de homens que foram muito obedientes. A gente acabou de ler a história de Noé, que mesmo com tudo que podia dar errado, né, passando um ano com os animais na arca, os animais fedorentos, foi obediente e era uma questão também de vida ou morte. A gente tem outros exemplos de obediência. Daniel, lembra da história de Daniel? Daniel, ele nunca desobedeceu. Ele não se curvou, lembra? Os amigos de Daniel também não se curvaram diante da estátua do rei da Foi pra cova dos leões. Eles foram pra fornalha e Daniel foi pra cova dos leões. Qual outro exemplo de obediência? Pensa. Davi enfrentando o gigante. Davi. Foi corajoso. Outro exemplo de obediência. Pensa em Samuel. Samuel não se corrompeu. Qual outro exemplo? Você falou de Davi. Tem vários personagens bíblicos que foram bastante obedientes a Deus, né? Vocês deveriam ver Superbook, também é bem legal, um canal bem legal. Então, no decorrer dessa semana, procure maneiras de obedecer totalmente com rapidez e, sorrindo. Procure na sua lista, se precisar. A gente já fez uma lista aqui. Jesus, em primeiro lugar, porque ele é nosso alvo. Você pode procurar pessoas, referências na família de vocês, né? De pessoas que sejam obedientes. E outros personagens bíblicos que são considerados homens de fé e obedientes a Deus. Abraão foi obediente também, lembra? É verdade, Abraão. E aí você vai procurar na sua lista. Miqueias era um profeta, foi obediente também. Vai procurar na sua lista, se precisar, um desses modelos de obediência. Jonas não foi muito, não. Jonas não foi obediente, mas depois ele, depois que ele foi engolido pelo peixe, ele acabou obedecendo, né? Eu acho que ele morreu e ressuscitou. Ficou lá o sinal de Jonas, 3 dias e 3 noites. Então, com isso, a gente encerra a nossa história de hoje, que é sobre obediência. Uma coisa que parece, às vezes, boba, né? De não desobedecer, como no cotidiano, como no caso de uma obediência a um pai, uma ordem assim. Mas no caso de Noé, a gente viu que era questão de vida ou morte. E no caso do nosso Senhor Jesus, inclui a nossa salvação. E nós agradecemos a Jesus por ele ter sido obediente até o final. Eu posso orar? Pode, mas eu ainda não acabei. Até o final. E com isso, ele ter cumprido o plano do Pai, que era morrer por nós, né, nos salvar dos nossos pecados, ser o sacrifício perfeito, o Cordeiro Pascal, ressuscitar. E com isso ele nos dá acesso também a junto com eles ressuscitarmos. Ok, meus irmãos? Então era essa a mensagem de hoje, nosso recado. Fiquem firmes, façam a lista de modelos de obediência para vocês, quando estiverem tentados a desobedecer, lembrarem desses exemplos. Então a Pietra vai fazer a oração. Senhor Deus, obrigada por essa live, obrigada por essa noite, por tudo. Obrigada em nome de Jesus pelo esse computador que dá para fazer a nossa live, pelas coisas que a gente fez para vocês. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Até a próxima semana. Tchau! Eu queria até ficar mais.